Conab, informação e serviço ao alcance do produtor. Dando continuidade aos leilões de contrato de opção de venda público de arroz, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, realiza novas operações nesta sexta-feira. A medida visa diversificar, estimular e ampliar a produção de grãos no país. Para entender melhor esses leilões e saber como participar, vamos conversar com o diretor de Operações e Abastecimento da companhia, Arnoldo de Campos. Arnoldo, tudo bem? Em primeiro lugar, você poderia explicar a importância desses leilões para o setor produtivo? Bom, o governo está muito preocupado com a produção de alimentos, com a inflação de alimentos em particular, que afeta muito a renda dos brasileiros, mas também com os produtores. A gente está perdendo a área de alguns produtos essenciais, como é o caso do arroz. Nos últimos 15 anos, nós perdemos áreas de produção de arroz para outras culturas em função de problemas de preço, de rentabilidade, de produtividade, até mesmo o clima. Então, nós temos que estimular a produção de determinados produtos e o governo tem diversas ferramentas para isso. Uma delas é garantir preço no momento da comercialização, que é exatamente o que esses leilões da próxima sexta-feira vão fazer. São contratos de opção de venda para o governo, através do qual o produtor ele compra o direito de vender para o governo no ano que vem. Mas se o mercado pagar mais, ele não precisa, ele pode optar por vender para o mercado, ou seja, é uma garantia, é uma espécie de seguro, uma ferramenta super moderna e barata para o produtor poder garantir o seu preço na comercialização. Como o próprio nome diz, é uma opção. E nessas operações de leilão para vender esses contratos, vão ter lotes específicos para a agricultura familiar ou não? Vai ser todo mundo junto? Como que está sendo essa divisão? Então essa é outra preocupação. A gente quer que a produção de arroz no Brasil tenha cada vez mais produtores, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Então a gente precisa entender que a realidade de cada um é diferente. E nesse leilão, pela primeira vez, a gente está fazendo uma parte dos lotes exclusiva para a agricultura familiar, ou seja, vai haver uma espécie de concorrência somente entre agricultores familiares. Eles não terão que concorrer com os grandes produtores, que muitas vezes faz com que eles fiquem de fora, que eles não consigam participar desse tipo de instrumento que garante preço para o produtor. Então, no próximo leilão, como ocorreu na semana passada, lotes exclusivos para a agricultura familiar, e outros que onde qualquer produtor pode participar, o grande, o médio ou o pequeno. E para participar, como que o agricultor faz? Ele precisa estar com o CNPJ? Ele precisa estar com uma cooperativa ou ele pode participar com os próprios CPF? Tanto o produtor individual, pessoa física, quanto o produtor na forma de cooperativas, né, suas cooperativas, também podem participar. Então, o agricultor individual ou a cooperativa podem comprar o contrato de opção. Tem que estar cadastrado na Conab, tem que ter o seu corretor, a bolsa que vai operar, tem um passo a passo que pode ser obtido na nossa página na internet, mas produtor individual ou produtor organizado em cooperativa, ambos podem participar. A única exigência é o cadastro da Conab e ser representado por uma bolsa de mercadorias. Exatamente, ele vai escolher uma entre as 13 bolsas que nós temos e um corretor entre os mais de 700 que estão disponíveis para trabalhar com os nossos produtores. Então, ele se habilita dessa forma. Muito obrigada, diretor. A Conab irá ofertar 17.760 contratos de 27 toneladas cada. A oferta será para os estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins. O governo federal destinou à companhia cerca de R$ 1 bilhão para a aquisição de até 500 mil toneladas de arroz longo fino em casca, tipos 1 e 2, da safra 2024-2025. Outras informações estão disponíveis no site da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello. Conab, informação direto da fonte. Os pagamentos de dezembro do Bolsa Família começam nesta terça-feira, dia 10, e vão até o dia 23, sempre em dias úteis. O repasse segue escalonamento
conforme o último dígito do número de identificação social, o NIS de cada beneficiário. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome incluiu neste último mês do ano 200 mil novas famílias no programa. Assim, em dezembro, o Bolsa Família chega a 20.810.000 lares em todos os municípios brasileiros. São mais de 54.370.000 pessoas beneficiadas este mês. Deste total, 16.750.000 são crianças com até 11 anos de idade. O investimento do governo federal no Bolsa Família em dezembro é superior a 14.070 bilhões de reais. E o valor médio do benefício é de R$ 678,36. São 9.260.000 crianças de 0 a 7 anos incompletos que recebem o benefício Primeira Infância. Elas contam com um adicional de R$ 150. O investimento do benefício Primeira Infância é de R$ 1,3 bilhão. Já o benefício Variável Familiar chega em dezembro para 15.800.000 crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Eles recebem um adicional de R$ 50. Neste caso, o investimento do MDS é de R$ 718 milhões. Gestantes e nutrícias também têm direito a um adicional de R$ 50. Este mês, ele chega para 1.260.000 gestantes, com investimento superior a R$ 59.500.000. E para 410.000 nutrícias, totalizando R$ 19.760.000. Reportagem Érica Braz. Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e a Agência Nacional de Mineração, a ANM, anunciaram em 3 de dezembro o lançamento de 2 projetos estratégicos para o setor de mineração com uso de tecnologia. As medidas, que recebem um aporte de 10,2 milhões de reais da ABDI, vão promover soluções em inteligência artificial e a modernização administrativa e normativa da ANM. O primeiro projeto, de inteligência artificial, vai promover melhorias expressivas nos fluxos internos da agência reguladora com a análise automatizada de 40 mil processos minerários que vai agilizar a tomada de decisões, as avaliações e respostas da agência reguladora ao setor produtivo. O segundo, de modernização administrativa e normativa, vai dar suporte técnico para a revisão e otimização de macroprocessos críticos da ANM, com auxílio da Fundação Dom Cabral, contratada para a análise de 135 resoluções e 15 portarias. Segundo o presidente da ABDI, Ricardo Capelli, os projetos vão contribuir com um ambiente de negócios mais competitivo, reduzindo o custo Brasil e facilitando investimentos no setor. A única forma que a gente tem de dar o salto de desenvolvimento que o Brasil exige é também reduzindo o custo Brasil, reduzindo a burocracia, acelerando os processos nossos todos de regulação, para que o investimento privado possa se dar de maneira mais ágil, mais rápida. A parceria da ABDI com a ANM integra o programa Destrava Brasil, que apoia agências reguladoras na implantação de soluções tecnológicas que modernizem seus processos internos e sistemas, eliminando gargalos e garantindo respostas mais rápidas ao setor regulado. E a Amazônia vai ganhar inovação. É isso mesmo, a ABDI e a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos acabaram de assinar um convênio para estruturar um hub de bionegócios e inovação no Centro de Bionegócios da Amazônia, em Manaus. O convênio assinado, que prevê o aporte de 2,8 milhões de reais, vai estabelecer um ambiente de colaboração entre empresas, centros de pesquisa, associações de produtores e agências de fomento por meio do compartilhamento de recursos e conhecimentos.
Entre as principais iniciativas do Hub estão o planejamento da infraestrutura necessária, a mobilização das partes interessadas, a troca de tecnologias e o apoio à captação de recursos. Tudo isso para fomentar tecnologias voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais, fortalecer negócios locais e gerar emprego e renda para as comunidades. Da BDI em Brasília, Nelson Aguiar. Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais. O Bolsa Família começa a ser pago nesta terça-feira, dia 10 de dezembro, para 20.810.000 domicílios em todo o Brasil. Para beneficiários de 636 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública, o pagamento é unificado. Isso quer dizer que mais de 1.528.000 famílias já podem movimentar os recursos hoje. São municípios que sofrem ou com a estiagem ou com enchentes e fortes chuvas. Eles estão localizados nos estados do Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. O repasse unificado neste mês é superior a R$1 bilhão. Também nestas 636 cidades fica autorizado o saque sem cartão e sem documentação para beneficiários que tenham perdido seus documentos. Para isso, é preciso emitir a declaração especial de pagamento junto à prefeitura de cada município. Essas são medidas adotadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para amenizar a situação das famílias beneficiadas que estão nestas localidades. Em municípios que não estão em emergência ou calamidade, o pagamento do Bolsa Família segue o calendário escalonado conforme o último dígito do NIS, o número de identificação social. Os pagamentos começam nesta terça, dia 10, e vão até o dia 23 de dezembro. Para ter acesso à lista das cidades com pagamento unificado em dezembro, acesse o site www.gov.br/MDS. Reportagem Érica Braz. Bom dia, eu vou tentar resumir para vocês o que aconteceu ontem. Tá? O presidente, logo depois do almoço, começou com um quadro de uma dor de cabeça, uma cefaleia, um mal-estar, e nós entramos em contato. A doutora Ana estava com o presidente e foi indicado a realização de alguns exames de rotina que já estava previsto. Então vamos aproveitar, faz uma tomografia. Tal. E a tomografia já constatou um novo sangramento, quer dizer, um sangramento na região do cérebro e um sangramento até mais importante. Foi submetido a uma ressonância magnética que comprovou o sangramento e discutido com a equipe médica, com o Dr. Rogério Tuma, Dr. Suzuki, Dr. Marcos Stave, se optou pelo procedimento cirúrgico. Então, durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui nessa unidade, foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma do sangramento do cérebro. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação aí nos próximos dias. Perguntas? Meu nome é Fábio Menegatti, da Record. O senhor poderia explicar melhor quanto tempo durou o procedimento? Essa hemorragia, necessariamente, ela foi em qual região? Ela foi no cérebro? Foi numa parte mais exterior? Para que nós possamos ter uma noção melhor. Obrigado. A cirurgia não foi muito longa, em torno de 2 horas. O sangramento está situado entre o cérebro e a meninge, embaixo da membrana chamada dura mater. Foi um sangramento espontâneo tardio. O sangramento estava situado entre o cérebro e a membrana meníngia, chamada dura mater. Ele comprimiu o cérebro, ele foi removido, o cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas.
Oi, bom dia, Vitória, do Estadão. Queria saber se existe essa região tem relação com algum tipo de possível problema. Tem associação com a fala, com o movimento? Isso pode gerar algum problema depois? Não, nada. O presidente não teve sequela alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. Tanto é que ele está estável, conversando normalmente, se alimentando. E em quais condições que o presidente chegou na cirurgia? Ele estava consciente, inconsciente? Consciente. Nós fomos pegar no aeroporto. A doutora Ana pode até te falar, ela que trouxe o presidente, assim que ele chegou, eu entrei até no avião, o presidente consciente estava em pé, inclusive. Você quer comentar alguma coisa? Então, eu acompanhei o presidente desde a saída do Palácio, fizemos os exames no Hospital Sírio de Brasília, decidimos em conjunto transferir para o Sírio de São Paulo. Durante todo o percurso, tanto de ambulância quanto no percurso aéreo, o presidente esteve lúcido, orientado, conversando, da mesma forma como se encontra agora, lúcido, orientado, conversando e comendo. Esse hematoma tem relação com a queda anterior? Rogério. Tem. Ele teve a queda, na queda ele fez uma contusão cerebral e ele fez a coleção dos dois lados. Depois essa coleção absorveu, mas enquanto a dura, as fibras da dura não colam, acaba tendo trabéculas de vasos pequenininhos, venosos, que ligam uma folha da meninge à outra. E aí quando, na fase de absorção, às vezes fica mais liquefeito o sangramento e ele acaba absorvendo mais água e estira o vasozinho e pode ter um sangramento tardio. Isso pode acontecer meses depois. Ele já tinha absorvido o primeiro sangramento e aí acabou tendo um segundo, mas é tudo provavelmente consequente à queda. Michele de Mello. Por esse motivo é que o presidente estava liberado pela equipe médica, ter uma atividade normal, mas em observação e programação de realizar os exames que ele iria realizar de qualquer dia de semana que vem, exames de rotina. Michele de Mello, da RT TV aqui. Justamente eu queria seguir nesse assunto, se esse tipo de hematoma, de situação, se é comum para pessoas que passaram pelo tipo de procedimento cirúrgico que o presidente passou depois da queda do 19 de outubro, e se agora vai haver algum tipo de outros cuidados específicos que ele vai ter que ter nesses próximos dias, qual que é a expectativa em relação à recuperação do presidente nesses próximos dias? Restrições, enfim. Esse é um tipo de complicação comum, pode acontecer, principalmente em pessoas de maior idade. E o que acontece é que a pessoa tem a queda, às vezes ela nem lembra e o hematoma pode aparecer meses depois. Como o presidente foi bem acompanhado, quer dizer, a gente fez exames de rotina, nós conseguimos ver a evolução toda do hematoma sendo diminuído e depois, quando ele começou a ter a queixa de dor de cabeça ontem, ele acabou repetindo a tomografia e a gente pôde comparar com o exame anterior e percebeu que o hematoma aumentou. Mas o que chama atenção é que às vezes as pessoas caem, batem a cabeça, esquecem desse evento e depois de algumas semanas ou até meses mudam o comportamento, ficam fracas de um lado e o que está acontecendo é que o sangramento está comprimindo o cérebro. Por favor, Renato Biasi, TV Globo, eu queria que você explicasse, confirmasse se o processo cirúrgico foi uma craniotomia mesmo, se puder explicar didaticamente como é que é esse processo, retirada de osso, recolocação, e também uma previsão de alta, restabelecimento do presidente. Mauro, quer responder? Mauro. O nome técnico desse procedimento chama-se trepanação, traduzindo uma pequena perfuração no crânio, são orifícios pequenos, por onde são introduzidos, no caso, um único dreno. É um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia, não é uma abertura, uma violação do crânio importante, e cursa geralmente com a cicatrização espontânea dessa abertura, sem necessidade de nenhuma outra intervenção futura para fechamento, algo relativamente comum em neurocirurgia. Está correto falar em craniotomia? Termo técnico é trepanação. Craniotomia não.
Craniotomia não é que esteja errado, é que geralmente a gente usa esse termo para aberturas maiores. Doutores, bom dia. Doutora Ana, bom dia. Antônio Timóteo, repórter da revista Exame. Eu queria entender qual o prazo que o presidente deve ficar internado, por quantos dias deve ficar em observação, e gostaria de saber quem o acompanha. A primeira-dama, alguns ministros, assessores, quem está com o presidente? Não tem visitantes. A primeira-dama acompanhou desde Brasília até aqui. É a única acompanhante. E o tempo de internação, se tudo correr bem, como está correndo, né, ele deve retornar a Brasília no começo da semana. Próxima semana. Provavelmente. Tudo depende dessa evolução. Então, um dia mais, um dia menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem. Oi, bom dia, Carolina do Estadão. Eu só queria entender se ele teve mais algum sintoma, além da dor de cabeça, como é que estava isso nos últimos dias? Ele começou a sentir, ele começou a ficar meio mal-estar, um estado meio gripal, se achou até que fosse, né, um quadro menos importante, evidentemente. Ninguém esperava um quadro que ele estava um pouco congesto, um estado meio gripal, né? Mas mesmo assim, como ele teve, obviamente, a queda, e como ele continuava em acompanhamento médico, nós optamos por realizar todos os exames, tomografia, ressonância, imediatamente. Oi, tudo bem? Arthur Guimarães, aqui da Folha. Só para confirmar uma coisa, é internado até segunda-feira, né? Não tem prazo. Provavelmente ele ficará alguns dias no hospital, terá alta e retorna para Brasília. Perfeito. Eu queria entender se o presidente Lula, depois do acidente em outubro, tem o risco de ele ficar sofrendo complicações como essa ao longo do tempo. Não. Na verdade, o hematoma está entre o crânio, entre o osso e o cérebro. Ele não tem machucado no cérebro. A prontidão no procedimento, quer dizer, a gente fez o procedimento para que esse hematoma não comprima o cérebro. Então ele fica sem sequela. O cérebro está livre de qualquer compressão ou lesão. Não. O hematoma foi drenado. Total. Importante que ele não teve lesão no cérebro. O hematoma, o sangramento não era dentro do cérebro, fora do cérebro. E foi drenado totalmente. Esse hematoma é o mesmo de antes? Tinha começado a crescer e depois voltou a crescer? Ressangrou. Por que ele volta a crescer? Existe uma explicação? É porque o hematoma fica entre duas folhas da meninge. E o hematoma tem hemácia, é dentro. Ele absorve líquido. Na hora que ele absorve líquido, quando ele vai virar aquele sangue pisado, mais liquefeito, ele expande um pouco. E na hora que ele expande, ele estira vasozinhos que estão ligando uma parte da meninge à outra. E aí esses vasos estiram e podem se romper. Aí faz um sangramento em outro tempo. Então é uma luta entre a cicatrização e esse inchaço. Às vezes a cicatrização ganha e o paciente tem o hematoma, absorve, cola as duas folhas e ele não tem mais nada. E às vezes não, isso vai acontecendo, sangra um pouquinho, melhora, sangra um pouco mais, e às vezes tem um sangramento mais abrupto. Quando tem um sangramento mais abrupto, ele expande rápido, aí o cérebro não se adapta, aí aparece o sintoma. É o que aconteceu. O Marcos, seria só complementar alguma explicação? Então, dependendo do estado dele, ele volta a algumas atividades. Claro que começa devagar, mas ele pode voltar às atividades dele. Ele vai ficar essas 48 horas na UTI, né? Isso em observação. Como disse, nesse momento ele está bem, está se alimentando, está consciente, está normal. É mais por precaução. O Marcos pode explicar até o dreno que ele está direitinho, Marcos. Esse hematoma fica dentro de uma cápsula. Esse hematoma fica dentro de uma cápsula. E essa cápsula é muito vascularizada. O organismo, para se defender, envolve o coágulo antigo. E vai absorvendo, ele vai diminuindo devagarzinho. Às vezes, durante a história, essa cápsula sangra de novo.
E o hematoma que estava se cronificando, ele se agudiza. Foi o que aconteceu. Era um hematoma que estava se reabsorvendo, ele estava muito bem, e pela presença dessa cápsula, ele sangrou de novo. É uma história natural desse tipo de lesão. É uma lesão compressiva, ela não lesa o cérebro diretamente. O dreno é colocado porque a cápsula não é retirada. E ela pode babar, sangrar um pouquinho ainda. Então a gente deixa um dreno para fora até que a secreção que saia ou pare ou seja limpinha. Senhores, bom dia. Tiago Muniz, da Rádio Band News FM. Eu queria perguntar então o seguinte: essa condição do presidente, ela vai ter que ser acompanhada pelo resto da vida dele? Não. Ele tem a possibilidade de ter um novo sangramento, uma nova hemorragia do gênero, como nós tivemos? É a primeira pergunta. E a segunda, ele vai ter algum impedimento de viagens de avião ou viagens internacionais, como aconteceu na primeira ocorrência? Nestes dias, claro, vai ficar internado. Depois não, volta à vida normal. Como já foi retirado o coágulo, a cápsula, como o professor Rogério Tuma falou, tende a fechar. Gruda um lado no outro. E quando gruda, o risco de sangramento diminui muito. Doutor Calil. Fica para fora 24, 48, 72 horas, um caninho por onde sai o sangue. Não, cápsula é um envoltório, como se fosse uma almofada cheia de sangue, uma almofada com uma cápsula. Doutor. Essa questão de haver uma nova hemorragia, isso não deve acontecer mais. Medicina não existe não deve acontecer, não existe não nem certeza. Muito pouco provável, porque foi drenado completamente, então a chance, quer dizer, o que aconteceu 2 meses depois pode acontecer, mas é uma coisa mais rara de acontecer. Não é uma coisa comum você ver 2 meses depois. Pode acontecer. Sua pergunta, tudo pode, mas muito pouco provável. Foi drenado. Né? Doutor. Não, nenhuma. Não, complicações, ele não teve nenhuma lesão cerebral. Ele não tem comprometimento cerebral. Então, o risco de lesão é 0. Considerando a idade avançada do presidente, que tem 79 anos, o quanto os senhores estimam que esse problema da cicatrização pode finalmente estar finalizado e ele não precisar mais fazer exames de rotina para acompanhar, ou quanto tempo ele vai continuar ainda fazendo esses exames que vocês estão acompanhando desde a queda e tal? Teoricamente, por pouco tempo, né? Isso não vai ficar, não é que ele vai ficar a cada semana fazendo tomografia. É a recuperação natural de uma cirurgia, depois é feito o controle e ele vai tocar a vida dele. Pessoal, vamos organizar a próxima e eu passo o microfone para o próximo, tá bom? Doutores, essa cápsula, ela ficava exatamente no local onde houve a batida? Não, é isso que eu gostaria de saber. Qual era a posição que ela ficava e se existe, por exemplo, um tamanho? Como que a gente pode definir? Quantos centímetros? Como é que é isso? Quando você bate a cabeça e chacoalha a cabeça assim para frente e para trás, o sangramento não é no local da batida, ele é causado pelo chacoalhão do cérebro. O sangramento foi aqui, porque o cérebro se desloca dentro do crânio. Da primeira vez? Da primeira vez. E aí se forma a cápsula em volta. Isto. Sempre foi. Aqui e aqui. Fininho. 3 centímetros, sei lá. Não, algum período nosso, ele está hospitalizado, isso é coerência. Depois ele vai retomar a vida dele normal. Veja, ele não teve nenhum comprometimento do cérebro. Doutor, bom dia. Fabiola do UOL. Por favor, o senhor disse que o presidente se alimentou hoje de manhã, que ele está passando bem. Gostaria de saber como foram as primeiras horas do dia, se ele teve oportunidade de conversar alguma coisa com o senhor, e se são 48 horas na UTI por precaução, só para confirmar. Obrigada. Ele conversou normalmente comigo, né? Entende o que aconteceu, perguntas normais de um paciente que é submetido a um procedimento cirúrgico. Né? E o fato de ficar na UTI monitorizado é mais, obviamente, segurança, é protocolo.
Ana Paula Neves, aqui da Record, tudo bem? Doutores, eu gostaria só de reforçar com vocês que repetissem, por favor, então, a localização desse hematoma, só para a gente depois fazer isso em arte, na televisão, para ficar bem claro, o tamanho certinho, a queda, quando ele sofreu, ele bateu a parte de trás da cabeça, né? Essa explicação que o doutor deu foi boa, só para tentar finalizar isso de forma melhor para a gente, para depois a gente colocar isso numa arte, por favor. O hematoma é frontoparietal. Assim. Frontoparietal. Em cima do lobo frontal e do lobo parietal. De um lado só. Do lado esquerdo. Oi, doutor, tudo bem? Aqui é a Bruna Salles, do Metrópolis. Queria entender, por favor, se o dreno, se ele ainda está com o presidente Lula e por quanto tempo vai continuar? Entre 1 e 3 dias. Tá? Obrigada. Gente, vamos fazer mais 2 perguntas e aí depois a gente encerra, tá bom? Doutor, Eric da CNBC. O senhor disse que o presidente Lula está conversando, está consciente. Ele já perguntou, por exemplo, de trabalho, já pediu para ligar para algum assessor, está preocupado com isso ou por enquanto ele está tranquilo, só tentando repousar? Não, o presidente está tranquilo, repousar, nada de trabalho por enquanto. Perguntas normais de um paciente que acabou de ser submetido a uma cirurgia. Eu queria entender por que o Círio de Brasília não estava preparado para atender essa intercorrência. O Círio de Brasília estava preparado para atender essa intercorrência. Por que ele então teve opção da equipe médica. Opção da equipe. Mas por que tem aqui que não tem lá? De novo, o Círio de Brasília tem todas as condições de fazer o procedimento, por opção da equipe médica. E queria saber se a esposa do presidente está com ele. Sim, o tempo inteiro. Obrigada. Inclusive na viagem, inclusive na ambulância, o tempo inteiro a dona Janja está ao lado do presidente. Obrigado, doutores. Pessoal... Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, mais uma pergunta e eu encerro. Eu queria entender se já tinha essa previsão de que algo como isso pudesse acontecer. Previsão? Não, existia uma cautela em relação a exames de rotina. Por isso que ele vem em observação, fazendo exames de rotina, teve a liberação inicial e ia ser submetido até na próxima semana ao exame de rotina. Não só a esposa dele, como a esposa de qualquer paciente na UTI humanizado do Hospital Sírio-Libanês, a família pode ficar junto. 3 centímetros. Bom, eu quero... Não tem relação com o tempo de UTI. Ele pode sair da UTI com o dreno. Bom, queria dizer para vocês que acho que foi tudo esclarecido. Nós vamos... boletins médicos não vai ter mais hoje. Vocês vão ter boletins médicos diários pela manhã e, evidentemente, qualquer novidade, vocês vão ser comunicados. Como sempre, o presidente pede que tudo em relação à saúde dele seja comunicado, evidentemente, a vocês e à população. Sempre de uma maneira clara e direta, a pedido do presidente, porque, obviamente, essa coletiva foi feita com autorização do presidente e da dona Janja, da primeira-dama. Então, de novo, tanto ela como o presidente fazem questão que as coisas sejam bem claras e colocadas para vocês. Então, eu acho que foi bem esclarecido. Se tiverem detalhes técnicos da equipe médica que acompanhou o presidente desde a queda até agora. Então, boletins médicos diários, evidentemente, se tiver alguma novidade mais relevante, nós vamos conversar. Muito obrigado. O Bolsa Família começa a ser pago nesta terça-feira, dia 10 de dezembro, para 20.810.000 domicílios em todo o Brasil. Para beneficiários de 636 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública, o pagamento é unificado. Isso quer dizer que mais de 1.528.000 famílias já podem movimentar os recursos hoje. São municípios que sofrem ou com a estiagem ou com enchentes e fortes chuvas. Eles estão localizados nos estados do Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo.
O repasse unificado neste mês é superior a R$1 bilhão. Também nestas 636 cidades fica autorizado o saque sem cartão e sem documentação para beneficiários que tenham perdido seus documentos. Para isso, é preciso emitir a declaração especial de pagamento junto à prefeitura de cada município. Essas são medidas adotadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para amenizar a situação das famílias beneficiadas que estão nestas localidades. Em municípios que não estão em emergência ou calamidade, o pagamento do Bolsa Família segue o calendário escalonado conforme o último dígito do NIS, o número de identificação social. Os pagamentos começam nesta terça, dia 10, e vão até o dia 23 de dezembro. Para ter acesso à lista das cidades com pagamento unificado em dezembro, acesse o site www.gov.br/MDS. Reportagem Érica Braz. Minuto Ciência. Com recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a chamada pública Pro-Amazônia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico investirá R$300 milhões no estabelecimento de centros avançados em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. O resultado final foi divulgado nesta terça-feira e todos os estados da região foram contemplados com ao menos uma proposta aprovada. O valor é o dobro do inicialmente previsto para a iniciativa. A suplementação parte de um investimento adicional de mais de R$2 bilhões definidos pelo Conselho Diretor do FNDCT, permitiu ao CNPq, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, selecionar 30 propostas a mais, saltando das 18 inicialmente previstas para um total de 48, como detalhou a subsecretária de Ciência e Tecnologia para a Amazônia do MCTI, Tanara Laustner. Nós tivemos um grande número de submissões e com esse valor que o FNDCT aprovou, nós poderemos atender um número bem maior de projetos e poderemos também ter a cobertura dos estados da Amazônia Legal. Esta é mais uma ação do MCTI para que a gente consiga diminuir as assimetrias em ciência e tecnologia no país, dando uma atenção especial para a região amazônica. O Pro-Amazônia estabelece que a coordenação da rede deverá ser realizada por uma instituição que esteja sediada na região da Amazônia Legal e que, preferencialmente, pelo menos, mais 3 instituições da localidade colaborem com cada projeto. A iniciativa também espera fomentar a colaboração entre instituições e pesquisadores na Amazônia Legal em torno de um tema comum de pesquisa e potencializar o conhecimento existente e promover soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável da região. Os centros avançados em rede de colaboração deverão realizar pesquisas interdisciplinares, com estreita relação com programas de pós-graduação, empresas e a sociedade civil. Para conferir o resultado final, acesse o www.gov.br/MCTI. www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Quero cumprimentar o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, em nome do presidente Lula, dar as boas-vindas a Vossa Excelência, a toda a sua delegação, cumprimentar os ministros brasileiros. O presidente Lula me pediu que transmitisse um afetuoso abraço e que compartilhasse sua alegria de recebermos, aliás, a primeira vez que um primeiro-ministro da Iugoslávia visita o Brasil, e nós estamos felizes e honrados. Ficamos satisfeitos em constatar sua plena recuperação após o atentado sofrido em maio deste ano. Sua presença hoje é uma oportunidade para repudiar com veemência todo tipo de violência política, independentemente de sua cor ideológica. Esta visita inédita evidencia que a política externa universalista brasileira e a política externa dos 4 pontos cardeais eslovaca
têm muito em comum. De norte a sul, de leste a oeste, a divisão do mundo em blocos antagônicos é uma armadilha perigosa que devemos evitar. A cooperação é a garantia mais eficaz contra a instabilidade e a fragmentação da ordem internacional. A conclusão das negociações entre o Mercosul e a União Europeia, que contou com o apoio eslovaco, representa muito mais do que um acordo econômico e comercial. Ela simboliza a aproximação de duas regiões capazes de influenciar a governança global e reforça o compromisso de ambas com os regimes multilaterais de comércio e de proteção ao meio ambiente. Aproveito esta oportunidade para anunciar que o texto do acordo logrado em Montevidéu se tornou público hoje e está disponibilizado no site do Sistema Integrado de Comércio Exterior. O Brasil está firme em seu propósito de zerar o desmatamento ilegal até 2030 e reduzir as suas emissões de CO2 entre 59% e 67% até 2035. Faremos isso mantendo os elevados padrões de qualidade, segurança sanitária e sustentabilidade da produção agropecuária brasileira. No percurso até a COP30, o Brasil convida a União Europeia a apresentar NDCs ambiciosas e alinhadas ao objetivo de manter o aumento da temperatura global até 1,5 grau. Esperamos que a Europa anuncie a antecipação de suas metas de neutralidade climática e amplie o financiamento a países em desenvolvimento. O respaldo da Eslováquia tem sido uma constante ao longo deste ano. Agradecemos o apoio ao entendimento de 6 pontos proposto por Brasil e China para a resolução do conflito na Ucrânia e saúdo o interesse em somar-se como observador ao grupo Amigos da Paz. O presidente Lula registra sua satisfação com a adesão eslovaca à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, principal legado da presidência brasileira do G20. Agradecemos ainda a doação às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Não esqueceremos este ato de generosidade. Hoje, o Brasil e a Eslováquia ampliam sua parceria. Os acordos que assinamos trarão novas oportunidades em áreas como cooperação em defesa, segurança cibernética, no combate a ilícitos internacionais. O Brasil está pronto para contribuir para a modernização da Força Aérea Eslovaca por meio das aeronaves C-390 Millennium da Embraer. Também firmamos um protocolo para atualizar nosso acordo para evitar a bitributação. Além de impedir a evasão fiscal, esse instrumento vai oferecer mais segurança e previsibilidade para o comércio bilateral
e investimentos recíprocos. O primeiro-ministro Fício fez-se acompanhar por uma importante delegação de empresários nessa sua primeira vinda ao Brasil. O fórum, que ocorrerá amanhã em São Paulo, promete alavancar mais negócios entre os nossos países. Discutimos também a colaboração na área educacional e científica e queremos que se multipliquem casos exemplares, como a de Natália Moller, pesquisadora brasileira, que foi premiada pela Unesco por seus estudos de física quântica na Academia Eslovaca de Ciências. Esperamos que os laços entre o Brasil e a Eslováquia continuem se fortalecendo em benefício de um mundo de paz e de prosperidade. Este foi um ano muito produtivo para a política externa brasileira. Se em 2023 o Brasil voltou ao mundo, em 2024 o mundo veio ao Brasil. Esperamos que continuemos a trabalhar juntos, especialmente em 2025, quando queremos convidá-lo para estarmos juntos na COP30 na Amazônia. Muito obrigado. Veja, ontem eu tive uma conversa com a bancada do PT, em que a gente ouviu as preocupações do BPC, mas ao mesmo tempo a gente ouviu ali um bom consenso de que é o momento de fazer esses ajustes, de votar essas medidas. Agora, a preocupação é legítima. A gente fez um debate dentro do governo envolvendo uma série de ministérios, de atores políticos, e a gente chegou num consenso. O BPC tem uma preocupação da bancada do PT que a gente entendeu e vai internalizar. Depender de como for, talvez seja possível fazer um ajuste ou outro menor para que a gente destrave a votação. Que tipo de ajuste? Ajustes menores, assim, que podem preservar, do ponto de vista conceitual e da lógica do BPC, sem que a gente tenha perda de impacto fiscal. Então, preservando o impacto fiscal e corrigindo, eventualmente, algum conceito ou alguma imprecisão que tenha incomodado não só a bancada do PT, mas outras bancadas também. Mas você pode dar um exemplo concreto do que... Não, porque a gente não definiu. Foi levada? Eles levantam, por exemplo, o tema daquele conceito de família que coabita, que não coabita, filho que mora fora, dizendo que é algo que pode reconhecem que tem espaço para fraude, mas ao mesmo tempo pode impactar pessoas que não têm, que de fato teriam direito. E como a nossa intenção é rever e ter um controle mais nessas políticas com foco, se de fato tiver um medo de perda de direitos, a gente pode rever. Acho que não tem um problema maior com relação a isso. A questão das emendas parlamentares foi resolvida, foi equacionado o problema que estava travando as emendas parlamentares, isso vai ser pago até o fim do ano e viabilizar o pacote? Veja, o governo tem um acordo que foi consolidado no projeto de lei complementar lá 175, já sancionado pelo presidente, fez chegar essa mensagem no Supremo de que a gente estava cumprindo aquele acordo. O Supremo teve algum retoque a ser feito. Ontem a equipe jurídica do governo passou analisando a decisão do Supremo e comunicando tanto aos deputados e senadores quanto às áreas operacionais do governo para dizer qual era a interpretação possível para quem faz a operação dos sistemas do Tesouro, da SOF. Nós estamos só com uma questão de timing, né? O timing está apertado, nós estamos correndo com definições no mesmo dia. A decisão foi de ontem mesmo. A gente teve uma série de conversas para esclarecer. Então vai ter um parecer da AGU cumprindo essa força executória, indicando para as áreas operacionais o que pode ser feito. E ao mesmo tempo outros atos normativos infralegais que vão operacionalizar o acordo que foi travado, até que digo, com menos participação da Fazenda e mais pela área política do governo. É um parecer ou uma portaria? São as duas coisas, tem um parecer e uma portaria. Estão previstos para sair hoje. Acho que sim, eu espero que sim. Da forma como a gente tem tratado é sempre com muita transparência. Vamos fazer um acordo, tem um acordo com o Congresso para tratar as emendas, para agora e para frente, na mesma linha do que a gente está apresentando para outras propostas, que a gente precisa convergir o ritmo de crescimento das despesas dentro do que o país pode crescer, que é o que o arcabouço diz. Nós podemos crescer de 0,6 a 2,5 real
As despesas, em geral, toda a discussão, inclusive as emendas, é para que isso cresça também dentro desse patamar, de 0,6 a 2,5, fazendo com que o crescimento das despesas obrigatórias fique sustentável e a gente chegue com uma regra fiscal forte em 26 e abra mais espaço discricionário para a política pública. Uma deterioração forte das expectativas nos últimos dias. O foco de ontem veio bem ruim, com subida do juros, subida do dólar, subida da inflação. Vocês vão ter que apresentar novas medidas ou vai ser só um esforço de comunicação para tentar convencer o mercado financeiro? Eu acho que tem um esforço de votação agora no fim do ano. A gente teve hoje o dado de inflação que veio abaixo das expectativas de mercado, com alguns detalhes nos subsetores. Você teve um dado de crescimento do terceiro trimestre que foi muito positivo, né? Inclusive com mais investimento, mais formação bruta de capital fixo. A gente segue nessa toada. A gente venceu um ceticismo no passado em relação à meta primária, a gente está avançando. Ninguém disse que era fácil, a gente está avançando de maneira vencendo vários obstáculos. E para o ano que vem a mesma coisa. Aprovando esse ano essas medidas de gasto, para o ano que vem a gente espera colher esses resultados. Como a gente colheu em 24 em relação a 23. Aprovamos uma série de medidas, o resultado da receita veio agora em 24. É preciso aprovar essas medidas de despesa para que o resultado da despesa já apareça em 25, com menos pressão nas discricionárias, com menos dúvida do mercado e de outros atores, do próprio governo com relação ao cumprimento do arcabouço fiscal. E é esse o nosso objetivo. Os dados vão sair hoje ainda? Sim, a previsão é que saia hoje, tá? Os atos para cumprimento e avanço nos compromissos com o Congresso. O governo manda esse ano ainda o projeto da renda? Ou vai ficar para depois diante das resistências? O projeto da renda está pronto, é proposta da Fazenda. A gente quem levantou esse projeto, tentando viabilizar ou estudando quais as formas de viabilizar a isenção dos 5 mil com compensação. A Fazenda não fez esse trabalho durante esses 2 anos, indo ao Supremo, discutindo com o Congresso revisão de benefício tributário, para abrir mão de receita, e uma receita nesse patamar. Então, qualquer discussão sobre a isenção dos 5 mil reais que tem um impacto de renúncia, vai ser feita de todas as formas com compensação. Então, a parte difícil da compensação é ter a tributação dos mais ricos, a revisão de alguns proventos e aposentadorias que estão num patamar mais elevado. A previsão é que a gente envie esse ano, essa é uma decisão do presidente, com o ministro Haddad, mas o projeto está pronto. Em entrevista à imprensa na manhã desta terça-feira, dia 10, a equipe médica que operou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ele está bem, consciente e não terá sequelas após o procedimento ao qual foi submetido nesta madrugada. Os médicos disseram que, por protocolo, o presidente ficará em observação na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por pelo menos mais 48 horas. Segundo a equipe, as funções neurológicas dele estão preservadas. A expectativa é que Lula retorne a Brasília no início da próxima semana e que retome as atividades normalmente. Enquanto estiver internado, a ordem médica é que ele não receba visitas de trabalho. Após sentir dores na cabeça na noite desta segunda-feira, dia 9, Lula realizou exames no Hospital Sírio-Libanês, na unidade de Brasília. Os resultados mostraram uma hemorragia intracraniana de cerca de 3 centímetros, possivelmente ainda por decorrência do acidente doméstico que sofreu em outubro deste ano. A equipe médica optou por transferi-lo para São Paulo, onde foi submetido a uma craniotomia para a drenagem do hematoma. A cirurgia durou cerca de 2 horas e ocorreu sem complicações. Lula está acompanhado da primeira-dama, Janja, e de outros membros da família. No dia 19 de outubro, o presidente sofreu um ferimento na cabeça e precisou levar pontos após um acidente na residência oficial da presidência. Na ocasião, os médicos orientaram Lula a evitar viagens de longa distância. Isso fez com que ele precisasse cancelar a participação presencial em compromissos internacionais. As agendas em Brasília foram mantidas. O presidente realizava exames periódicos para acompanhar a recuperação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido na noite desta segunda-feira, dia 9, a uma cirurgia para a drenagem de um hematoma na cabeça. Após sentir dores, Lula realizou exames no Hospital Sírio-Libanês, na unidade de Brasília, onde foi diagnosticada uma hemorragia intracraniana causada pelo acidente doméstico ocorrido em outubro deste ano.
O presidente foi transferido para São Paulo e submetido a uma craniotomia para drenagem do hematoma. A cirurgia ocorreu sem complicações. No momento, Lula está estável, sendo monitorado em leito de UTI. Mais informações vão ser divulgadas em coletiva médica ainda na manhã desta terça-feira, dia 10. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, publicou nesta segunda-feira as regras para que instituições financeiras possam oferecer o cartão Meu INSS Vale Mais. Os bancos que aderirem à nova modalidade de crédito aos aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios permanentes do INSS não poderão cobrar juros ou taxa para a emissão do cartão, que será exclusivamente utilizado no programa de antecipação de R$ 150. Para a liberação do cartão será necessária a assinatura por biometria. As medidas fazem parte da portaria de 6 de dezembro de 2024. As instituições financeiras interessadas em oferecer o cartão Meu INSS Vale Mais deverão firmar acordo de cooperação técnica com o INSS e contrato com a empresa de tecnologia e informações da Previdência Dataprev nos mesmos moldes do previsto na Instrução Normativa de 28 de novembro de 2024, que trata de consignação de descontos para pagamento de crédito consignado nos benefícios pagos pelo INSS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Maria Gabriela Freire Lima é de uma família camponesa de Arco Verde, em Pernambuco. Eles plantam, criam bovinos, caprinos e ovinos. Aos 28 anos, ela já fez sua escolha: seguir na agricultura familiar. É sim um desejo muito grande meu, assim, de continuar os passos, mas criar também outras formas de caminhar, né? Enraizar cada vez mais ali minha sementezinha também no campo, né? Em prol de um mundo mais saudável. Com o objetivo de dar condições aos jovens para que permaneçam em suas comunidades de origem, foi lançado nesta terça-feira o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. 14 ministérios irão trabalhar juntos na construção de políticas públicas voltadas para a juventude rural brasileira. Estão entre as prioridades do plano promover acesso à terra. Sem ela, é inviável que as próximas gerações não saiam para as cidades, na opinião do agricultor Elson da Silva Alves. Terra para a gente permanecer na terra, laborar na terra, agricultar a terra. Então, assim, permite construir novas possibilidades de existência. Políticas de promoção da reforma agrária, regularização fundiária e demarcação de terras indígenas e quilombolas constituem um dos eixos estratégicos do novo plano. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que a meta do governo é chegar a 60 mil agricultores assentados até 2026. Nós vamos terminar esse ano com 8 mil assentados no Brasil. Nós temos uma meta de 25 mil em 2025 e mais 25 mil em 2026. Nós vamos chegar a 60 mil agricultores assentados. Apoiar esse segmento também é uma forma de garantir alimentação saudável na mesa dos brasileiros, de acordo com a secretária nacional de Juventude substituta, Jesse Daiane Silva Santos. Significa a possibilidade da juventude permanecer no campo com educação de qualidade, com acesso à terra, com acesso a crédito, com toda a dignidade que a gente tem que garantir para a nossa juventude. Significa a possibilidade da continuidade de ter alimentos saudáveis, alimentos da produção agroecológica na mesa do povo brasileiro. Se o campo não planta, a cidade não janta. O plano foi desenvolvido com base em oficinas presenciais e remotas, integrando a colaboração do poder público com a sociedade civil e jovens de diferentes regiões do país. O documento assegura equidade de gênero e diversidade. Reportagem Natália Kozlik.
uma oportunidade de reforçar laços. Localizada na região central da Europa, a Eslováquia tem cerca de 5 milhões de habitantes e uma economia em que prevalece o setor de serviços, seguido da indústria, principalmente automotiva e eletrônica. Como parte da União Europeia, o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, saudou a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia e disse que irá conversar com os demais países da região sobre a importância do acordo. Durante a passagem do primeiro-ministro eslovaco ao Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin convidou Roberto Fico a participar da Cúpula do Clima, que será realizada em Belém, no Pará, em 2025. Os dois países assinaram acordos e memorandos de entendimento em áreas como defesa, segurança cibernética, relações exteriores e economia. Hoje, o Brasil e a Eslováquia ampliam sua parceria. Os acordos que assinamos trarão novas oportunidades em áreas como cooperação em defesa, segurança cibernética, no combate a ilícitos internacionais. O Brasil está pronto para contribuir para a modernização da Força Aérea Eslovaca por meio das aeronaves C-390 Millennium da Embraer. Também firmamos um protocolo para atualizar nosso acordo para evitar a bitributação. Entre janeiro e novembro de 2024, a corrente de comércio entre Brasil e Eslováquia somou 432 milhões de dólares. O Brasil comprou mais do que vendeu ao país europeu. Mais de 50% das importações feitas pelo Brasil este ano foram automóveis de passageiros. Já o país vendeu principalmente couro à Eslováquia. Reportagem Luana Karen. O presidente Lula passa bem e está internado na unidade de tratamento intensivo do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O presidente teve um sangramento num hematoma na cabeça e foi submetido a uma cirurgia para drenagem de líquidos entre o cérebro e a meninge, uma membrana que protege as estruturas cerebrais. Segundo a equipe que atendeu o presidente, o episódio foi em consequência do acidente doméstico no dia 19 de outubro, quando Lula teve uma queda no Palácio da Alvorada e bateu a cabeça. De acordo com o neurologista Marcos Stavali, que participou da cirurgia do presidente, o sangramento em hematomas desses casos são comuns. E o presidente deve permanecer com um dreno por mais alguns dias. É uma história natural desse tipo de lesão. É uma lesão compressiva, ela não lesa o cérebro diretamente. Então a gente deixa um dreno para fora até que a secreção que saia ou pare ou seja limpinha. De acordo com o Dr. Roberto Calil, da equipe médica do presidente, ele deve permanecer até 48 horas na UTI e ficar hospitalizado até a próxima semana, e que não há qualquer risco de danos cerebrais. O presidente não teve sequela alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. Tanto é que ele está estável, conversando normalmente e se alimentando. Tempo de internação, se tudo correr bem, como está correndo, ele deve retornar a Brasília no começo da semana. Segundo Roberto Calil, o presidente sentiu dores de cabeça na tarde de ontem e foi submetido a exames de imagem. Constatado o sangramento por decisão da equipe médica, o presidente foi levado a São Paulo e submetido à cirurgia durante a noite. O médico garantiu que o presidente poderá trabalhar normalmente após a recuperação. O Hospital Sírio-Libanês vai divulgar boletins diários sobre a saúde do presidente Lula. Reportagem Nazi Brum. Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e a Agência Nacional de Mineração, a ANM, anunciaram em 3 de dezembro o lançamento de 2 projetos estratégicos para o setor de mineração com uso de tecnologia. As medidas, que recebem um aporte de 10,2 milhões de reais da ABDI, vão promover soluções em inteligência artificial e a modernização administrativa e normativa da ANM.
O primeiro projeto, de inteligência artificial, vai promover melhorias expressivas nos fluxos internos da agência reguladora com a análise automatizada de 40 mil processos minerários que vai agilizar a tomada de decisões, as avaliações e respostas da agência reguladora ao setor produtivo. O segundo, de modernização administrativa e normativa, vai dar suporte técnico para a revisão e otimização de macroprocessos críticos da ANM, com auxílio da Fundação Dom Cabral, contratada para a análise de 135 resoluções e 15 portarias. Segundo o presidente da ABDI, Ricardo Capelli, os projetos vão contribuir com um ambiente de negócios mais competitivo, reduzindo o custo Brasil e facilitando investimentos no setor. A única forma que a gente tem de dar o salto de desenvolvimento que o Brasil exige é também reduzindo o custo Brasil, reduzindo a burocracia, acelerando os processos nossos todos de regulação, para que o investimento privado possa se dar de maneira mais ágil, mais rápida. A parceria da ABDI com a ANM integra o programa Destrava Brasil, que apoia agências reguladoras na implantação de soluções tecnológicas que modernizem seus processos internos e sistemas, eliminando gargalos e garantindo respostas mais rápidas ao setor regulado. E a Amazônia vai ganhar inovação. É isso mesmo, a ABDI e a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos acabaram de assinar um convênio para estruturar um hub de bionegócios e inovação no Centro de Bionegócios da Amazônia, em Manaus. O convênio assinado, que prevê o aporte de 2,8 milhões de reais, vai estabelecer um ambiente de colaboração entre empresas, centros de pesquisa, associações de produtores e agências de fomento por meio do compartilhamento de recursos e conhecimentos. Entre as principais iniciativas do Hub estão o planejamento da infraestrutura necessária, a mobilização das partes interessadas, a troca de tecnologias e o apoio à captação de recursos. Tudo isso para fomentar tecnologias voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais, fortalecer negócios locais e gerar emprego e renda para as comunidades. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar. Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais.